Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nós lemos nesse dia o evangelista São Marcos, no capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 9 do evangelista São Marcos. Hoje vemos Jesus que começa a ensinar os seus discípulos e lhes faz o anúncio da paixão, o anúncio do seu messianismo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. É aquilo que nós celebraremos daqui a alguns dias, porque na próxima semana estaremos já adentrando no período da Quaresma, período que nos prepara para celebrarmos a Páscoa do Senhor, Cristo que ressuscita, que vence a morte. E é isso então que hoje nós vemos já sendo anunciado no evangelista São Marcos. No entanto, nós percebemos que os discípulos ainda não são capazes de compreender aquilo que Jesus lhes ensina, porque pelo caminho vinham discutindo quem seria o maior, quem era o maior dentre eles, quem era o mais importante. E que é inclusive uma tentação que todos nós sofremos ao longo do nosso dia a dia. Basta termos 2 ou 3 pessoas reunidas que a nossa tentação é sempre queremos determinar quem é o maior, quem é o mais importante, quem é aquele que deve ter o primeiro lugar. Mas Jesus vem nos fazer reverter esta lógica de querermos estar sempre acima dos demais para nos acharmos importantes, porque nos convida a vivermos a lógica da caridade, nos convida a vivermos a lógica do serviço. É por isso que ele responde aos seus discípulos dizendo: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E Cristo é para nós o exemplo de serviço, porque sendo de condição divina, humilhou-se, assumindo a nossa natureza humana, fazendo-se semelhante a nós em tudo menos no pecado, como nos ensina São Paulo, para que assim pudesse nos abrir as portas do paraíso. E é por isso Cristo esta imagem que nós devemos buscar refletir em nossas vidas. Do mesmo modo que ele se dispôs completamente ao serviço de Deus e ao serviço dos irmãos e irmãs, também nós somos chamados a nos dispormos por inteiro ao serviço a Deus, servindo aos nossos irmãos e irmãs. É por isso que a máxima que hoje nos deixa Cristo é aquela que deveria nos guiar completamente na nossa vida de igreja. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Porque a nossa grandeza não se manifesta no humilhar os outros, no passar por cima dos outros, na falta de moral, na busca de poder. Mas o nosso ser grande se manifesta no serviço. Quem mais serve, maior é no reino dos céus. É por isso que é necessário no nosso dia a dia vivermos a humildade,
porque é só vivendo na humildade e tendo Cristo como exemplo que seremos capazes realmente de entender a dimensão do serviço que hoje nos é apresentada. E dimensão essa que chega, inclusive, à acolhida daqueles que eram considerados insignificantes. A criança era considerada naquela época um ser insignificante, porque ainda não tinha chegado à idade adulta, não podia ler a Torá, não tinha nenhum compromisso na vida civil. Mas Jesus nos convida a acolhermos as crianças, porque as acolhendo, acolheremos o próprio Cristo. E acolhendo Cristo, acolhemos aquele que o enviou, acolheremos o Pai. Por isso, este serviço é serviço a Deus, é serviço aos irmãos, mas é serviço também àqueles deixados de lado, àqueles excluídos, aos marginalizados da nossa sociedade, para que possam ter este encontro com Cristo e, tendo este encontro com Cristo, possam também eles viver esse caminho de seguimento de Jesus, provar da misericórdia e da bondade de Deus, que vem resgatar, vem salvar a todos nós. Assim que hoje, iluminados pela palavra de Deus, iluminados pelo Evangelho que nós acabamos de ouvir, assim como Cristo, nós reconheçamos que somos chamados sempre a nos colocar a serviço dos nossos irmãos e irmãs, porque é no serviço que nos tornaremos grandes. Porque se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que verdadeiramente serve a todos. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.